que aí a gente pode parar para pensar por que um texto pode ser considerado literário, meu povo. Olha, tem 5 características muito importantes para um texto ser considerado literário. Isso vocês têm que colocar na cachola de vocês, no coração, nunca mais esquecer, tá? O texto, para ele ser literário, ele precisa ter a subjetividade presente nele. Ele tem que ser pessoal. Ele não é objetivo, ele é subjetivo. Ele é uma produção pessoal. Como diz o grande Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, o poeta ele tá ali representando dores além dele, ou até a própria dor dele. Então ele é uma representação da realidade, né? Então a literatura, ó, primeira coisa, não esquece, é subjetiva, é pessoal, é um texto subjetivo e pessoal. A literatura, ela provoca emoções, ela provoca sensação. O texto literário, ele tem o objetivo de trazer reflexão. Ele pode ou não informar, mas não é o objetivo dele. O objetivo é causar em nós um impacto, né? Quando a gente lê a crônica de Fernando Sabino, que diz a última crônica de Fernando Sabino, vou meio que dar uma resumidinha aqui nesse texto genial que eu sou apaixonada, né? Ele diz, estava ali no botequim da Gávea, olhando para fora de mim, algo que valesse a pena escrever a última crônica como se fosse o último poema. E ele de repente se depara com um casal, como diz ele, de pretos vindo com uma negrinha que parece um animalzinho. Eles se sentam na última cadeira, na última mesa ali do botequim. De repente, a mãe mexe no saquinho ali preto, o pai se dirige ao balcão, pede um bolo amarelo escuro que aponta com a mão, o garçom pega com a mão, joga no prato. O pai leva a mesa e eles começam a cantar. Parabéns pra você. É essa caracterização da vida burlesca, cotidiana, banal nessa crônica. De repente, o cronista ali, o eu lírico diz assim, olha, ó, quisera eu, de repente, o meu olhar se depara com o olhar do pai. E ele diz, quisera eu que a minha última crônica fosse pura como esse sorriso. Esse texto, ó, bate aqui e leva a gente a refletir sobre quem seria o ser humano que aceitaria o garçom pegar, né, com a mão o bolo e jogar em um prato. Um ser humano excluído, vítima de racismo, né, de todo um preconceito contra pobre, que está se sentindo ali totalmente um peixe fora d'água. E é essa caracterização dessa crônica que parece banal, irrisória, né, circunstancial, mas que traz uma filosofia muito forte por trás. Ela emociona, ela causa em nós um impacto, uma indignação, né, um arrebatamento. Isso é o texto literário, só ele é capaz disso. A gente pode dizer que a literatura, através das obras, seja em verso ou em prosa, ela tem esse papel de nos fazer pensar, de nos fazer criticar. E esse papel vem por quê? Porque o texto é intangível. Só pode ser alterado, só pode ser modificado pelo próprio autor, porque senão deixa de ser dele e passa a ser uma releitura, ou seja, essa identificação de autoria, o texto literário ele tem essa, né, prerrogativa. A gente pode dizer também que o texto literário, ele literalmente é uma representação da realidade, ou se aproximando dela ou fugindo dela, ou seja, o texto literário é evasivo, mas ao mesmo tempo é representativo. Então, essas nuances de um texto literário, ele, sem dúvida, é plurissignificativo. O que danado é isso? Múltipla, né? Aí, múltiplo sentido, várias linguagens. E hoje a gente pode dizer várias semioses, várias formas de ser representado, seja falado, cantado, interpretado, escrito. É literatura impregnada em, pelo menos, meu povo, vocês não podem esquecer, em 4 gêneros literários, é isso mesmo. É muito importante que vocês não esqueçam que todo texto literário ele precisa ter a predominância de pelo menos um desses gêneros literários, né? Como, por exemplo, gênero lírico, né? Dramático e narrativo épico. Ou seja, Aristóteles fez essa teoria da poética, trazendo pra gente gênero lírico, palavra cantada. Não é só porque é cantada, mas porque tem a presença de um eu lírico, forte, que vai trazer o eu ali, o eu poemático, que vai trazer suas sensações, sua visão de mundo, sua crítica, né? É uma caracterização de como ele vê o mundo.
O gênero dramático é a palavra encenada, é a palavra interpretada, entra aí nessas categorias o texto, né, teatral, as peças, os autos, as farsas, o stand-up, né? E aí a gente tem também o gênero épico, que depois teve uma dissidência para o narrativo. Épico, histórias grandiosas de um povo, as epopeias, batalhas, guerras, mitologia envolvida, amores arrebatadores, seres sobrenaturais, seres naturais, tudo que a fantasia, o melhor da fantasia pode trazer, viu? E a gente tem também que essa palavra contada do gênero épico também vem no narrativo, que são as histórias contadas, que não necessariamente vai ser a história grandiosa de um povo, né? Que não necessariamente vai ser guerra, batalha, mitologia, mas é a contação em um ambiente com elementos da narrativa como narrador, personagens, conflito, espaço, tempo. Então, todas essas 4 categorias. Ah, será que o texto literário pode ter mais? Pode, porque o texto literário, ele é aberto em sua construção, vai depender de um estilo individual, vai depender da intencionalidade daquele texto, vai depender da categorização que a gente vai fazer, de características pertinentes. Mas uma coisa é importante, tá? Literatura, ela é uma expressão humana. Se é uma expressão humana, ela está aberta para ser criada, recontada, reconstruída. Isso é a magia da literatura. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!